de La Mirada Chilena, tava todo mundo esperando, e eu especialmente, estava esperando muito esse casal por aqui, eles também, porque tiveram a mega boa vontade de gravar. A gente tentou 1000 vezes, mas hoje tá dando certo. Eu tô aqui com a Camila e o Samuel, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Oi, Fê, Oi, tudo Fê. bem? E você? Tudo jóia, tudo jóia. A gente já vai saber tudo, porque tem uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade específica com relação a vocês, mas só para dar um contexto, a Cami é chilena, mora no Brasil, Samuel é brasileiro, e, bom, casados, filho, tudo, a gente vai falar um pouco disso, mas tem uma coisa muito legal, a primeira delas é que, graças a isso, eu não vou precisar legendar este capítulo, que eu espero que tenha 1h30, 2, enfim, o tempo que for. Então isso já é uma maravilha, uma vantagem. Muito obrigada. Mas eu queria entender, assim, tá, já dei um spoiler. Onde vocês vivem hoje? Como que se conheceram? Porque tem um episódio da antiga temporada de La Mirada Chilena, onde eu trouxe brasileiras, que isso é o cenário mais comum, brasileiras que se relacionam com chilenos e moram no Chile. E todo mundo falava assim, não é possível, não existe um homem brasileiro que namore uma chilena ou se relacione com uma chilena. Fê, Encontrei, gente. inclusive, tem uma curiosidade. Ah, Uma das pessoas que você entrevistou foi uma amiga da faculdade, a Juliana. Juliana, no vídeo, gente, ela me seguia há muito tempo, assim, e ela falou, posso participar do vídeo? Nossa, olha, tá vendo como esse mundo A gente estudou juntos na mesma turma, não? A gente tinha uma turma de diferença, mas fez algumas disciplinas juntos. E aí eu comecei a namorar com a Camila, né? E aí ela me mostrou um vídeo, falou assim, olha, tem algumas brasileiras que se relacionam com chilenos. E quando eu vi o vídeo, eu falei, a Juliana? Aí eu falei assim, aí eu comecei a falar com ela e foi logo no início do nosso relacionamento, né? E eu queria fazer uma surpresa para Camila. Eu falei assim, Ju, se eu comprar um presente, você entrega para Camila? E aí a gente se colocou de acordo e consegui fazer minha primeira surpresa para Camila por causa da Juliana e por causa do seu que vídeo. legal, que legal. Não, inclusive, gente, esse mundo é minúsculo, né? E eu agora, você falando, Samuel, eu peguei aí um chilenismo, uma coisa do espanhol traduzida para o português, isso é o máximo. A gente se colocou de acordo, se puso de acordo. Tipo, é uma coisa que só vai acontecer quando você está se relacionando todo dia com alguém de outra cultura. É muito doido isso. E eu Tudo sempre misturado. namoro chileno, é tudo misturado, é tudo misturado. E na minha casa hoje, passa um negócio muito curioso. Passa, tá vendo? Passa. Como é que acontece? Passa. Um negócio muito interessante que, assim, eu fico falando em espanhol e o Beto, que é chileno, me responde para mim em português, porque ele quer treinar o português e eu quero continuar falando espanhol. É uma loucura. Mas vamos lá, vamos do princípio. Como vocês se conheceram? Se foi no Chile ou foi no Brasil? Não, gente, tem até... Ó, eu vou pirar aqui já vou dar um spoiler que eu quero saber. Tem Nath Roots envolvido nessa história. Eu sou mega fã de Nath Roots. Eles vieram para o Chile esse ano e eu dei de presente para o Beto, que foi bem em maio no aniversário dele. Vamos lá, vai. Não me escondam nada. Começa, que eu acho que a gente começa você sua versão e a minha versão, e aí é quando as nossas histórias se encontram. A minha versão é mais linda. Ah, então tá. Vamos por essa primeiro. Então, eu fui para o Rio Grande do Norte, Natal. Fui de férias sozinha e eu fiquei num hostel que tinha quarto compartilhado, então tinha várias pessoas dormindo no mesmo quarto. Isso foi que ano, Cami? Oi? Isso foi em que ano, mais ou menos? Ano 2018? 18. 18. Ah, tá. Aí, uma dessas pessoas que estava dormindo no quarto era ele. Ah! Mas eu vi ele só no dia seguinte que eu cheguei, porque eu cheguei de noite, ele não estava, e eu fui deitar. Aí, de manhã, eu acordei e eu vi ele, e ele falou para mim, bom dia, com esse sorriso lindo. Ah, pronto. Aí já e eu assim, meu Deus, eu tenho que conhecer ele, eu amo ele. Meu Deus, eu tenho que conhecer ele. Amor, aí ele saiu do quarto. Ele saiu do quarto, foi tomar café da manhã. E eu pensei assim, o que eu falo com ele? O que eu falo com ele? Eu até falava um pouquinho de português, mas bem pouco. Isso que eu ia te perguntar, se você já falava. Falava pouco. Aí ele tava com umas pessoas, aí eu senti um pouco de vergonha, esperei, e ele ficou sozinho. Aí quando ele ficou sozinho,
eu olhei a mesa e eu tinha uma manga na mesa. Porque eu estava tomando café da manhã. E aí eu cheguei perto dele e falei assim, você pode me ajudar? Que eu não sei como que eu abro a manga. E aí ele assim, tá, eu posso te ajudar. E aí a gente começou a conversar, né? Ele me convidou para a praia, falou assim, olha, é meu último dia, daqui a pouco eu vou embora. E eu assim, meu Deus. Falou, vamos para a praia, tá indo todo mundo. E aí é óbvio que eu topei. Claro. Porque eu queria conhecer ele. E aí essa foi a primeira parte, né? Aí agora conta você. Tá, eu vou só retroceder um pouquinho para a gente voltar aqui, porque eu acho que tem uma coisa interessante que são as coincidências do destino, né? Eu fui obrigado a tirar férias do meu trabalho, e foi bem num período em que eu estava fazendo aulas de surf. E aí eu joguei aleatoriamente no Google melhores lugares do Brasil para surfar. Podia ter escolhido qualquer lugar do Brasil, né? É lógico. E eu falei, cara, vou para Pipa, assim, falei, no Nordeste, eu gosto, não sei o quê, vou para Pipa. Inclusive o Rio, porque eu entendo que você é do Rio, não é isso? Sim, eu sou do Rio. Inclusive o Rio poderia ter sido um destino. Sim, aí eu falei assim, vou para Pipa. E escolhi a data também aleatoriamente, sabe assim, sem nenhum critério, eu falei assim, vou nessa data. E escolhi uma data que ia, tipo, seriam 10 dias, e aí a companhia aérea, quando eu estava viajando, cancelou o meu voo. De volta, né? De volta. E aí me deu a possibilidade de estender por mais dias. Eu falei, vou ficar o fim de semana. Se não fosse por isso, eu não conheceria a Camila, por exemplo. Caramba! Tudo se alinhou então, assim, aí. a gente sempre fala, tem uma palavra que se chama maktub, né? Que estava escrito. E a gente sempre brinca, né? Que tipo, tinha que ser, não tinha como não se conhecer. E aí, Fê, além de tudo isso que eu estou te contando, eu ia ficar mais dias em Pipa. Eu ficaria em Pipa até o dia de voltar. Só que choveu toda semana. E lá é uma cidadezinha, é um vilarejo, né? Assim, lá é muito pequeno, então se está chovendo, você não tem o que fazer. E aí eu falei assim, decidi voltar para Natal. Então, assim, foram uma sucessão de coincidências que me levou a estar naquele hostel, naquele momento, né? E aí a gente se conhece no último dia. Eu já tinha feito amizade com todo mundo no hostel, estava tomando café, tinha umas meninas que estavam indo embora, que a gente tinha ficado ali toda semana juntos, me despedi delas, e chega a Camila, né, com a manga dela, me pedindo ajuda. E eu, na maior das boas intenções, obviamente, dei ela. A gente, claro. Ai, que bom que existe essa manga aqui, né? Que coisa inusitada. E aí a gente começou a conversar e eu falei assim, vamos sair com o pessoal. Assim, eu falei assim, no ruim do ruim você se enturma com quem fica, né? E aí, desse momento, a gente desceu para a praia, né? Que a praia de Ponta Negra, lá em Natal, ela é bem baixa em relação à cidade. E nisso tinha um italiano, um israelense, um menino que era do Maranhão. E o legal de ficar em hostel é isso, né? Você conhece muita gente. Você conhece gente de muitos lugares e vai fazendo amizade. E aí, nessa, o pessoal foi ficando um pouco mais à frente, a gente atrás conversando, né? Eu toda apaixonada, tá? Claro. Aí eu amo a Cami. Não, a gente já vai chegar nisso. Mas a Cami, ela é uma chilena com uma alma brasileira que não tá escrito isso, porque é muito fora do comum, assim. E eu cometi o maior erro do brasileiro, que é achar que fala espanhol, né? Claro. Claro. É fácil, eu falo espanhol. Pois Como que foi? Aí, você tentou? A gente foi descendo a praia e eu achando que estava assim, arrasando no espanhol, até o momento que a Camila falou assim, eu posso te pedir um favor? Eu falei, claro, ela, fala em português, não estou entendendo nada do que você está falando. Maravilhoso. E você arrasou. Mas isso é muito legal de reforçar, porque assim, as pessoas acham que o portunhol ele vai ser muito mais claro do que se ela se expressasse simplesmente no português. E não dá para entender, porque por ser idiomas tão parecidos, está falando uma coisa completamente oposta e a pessoa está assim... Exatamente. O que ele falou agora? Não dá para entender. E aí vocês começaram a se falar depois, porque você foi embora.
Samuel Sim, foi não, embora. mas lá na praia a gente deu nosso primeiro beijo, tá? Então, assim, Foi Legal. rápido, foi é, rápido. Foi rápido. não tinha jeito. Acho que assim, eu falei assim, cara, ou a gente Resolve isso começa agora. aqui, ou senão não vai acontecer nada, né? Então, Exato. assim, eu fui para a praia e falei assim para ela, eu falei assim, olha, se você quiser, eu vou alugar uma prancha maior, e aí você tenta surfar comigo, eu te coloco na pontinha, eu fico em pé. E a Camila não sabia nem nadar. Aí eu falei assim, Camila, não tem como você ficar na praia se você nem... eu falei, você precisa pelo menos saber boiar. É. Aí ela falou, você me ensina? Eu falei, claro. Aí a gente entrou na praia, entrou na água, né? Aí eu peguei ela aqui no braço e falei assim, se você relaxar seu corpo, você vai Você vai flutuar. Então, não tem muito segredo. E aí a Camila estava lá, relaxando, e aí em algum momento veio uma onda entre muito aspas. forte. Veio uma onda muito forte, Fê, e aí a gente acabou, tipo, ficando abraçado, Não, assim, gente. Vocês vocês involuntariamente. estavam É rodeados coisa de pelos filme filhos, mesmo, coisa assim. de É de filme. filme mesmo. Aí a Já gente o ficou diário de abraçado. uma paixão. Verdade, assim. E aí a gente ficou Aí, um olhando para o outro, aí a gente ficou se olhando assim, uns segundos, e demos um beijo. Pronto, resolvido. e aí depois você foi embora, né? Aí tipo, faltava 1 hora para eu poder sair para Realmente pegar era meu voo. rápido o tempo que você tinha para ficar. Foi muito, a gente, assim, aquele dia se a gente ficou junto 2 horas, foi muito, Foi né? muito. Caramba. Aí eu falei para ela, eu falei assim, ó, pode parecer mentira, pode parecer brincadeira, mas eu literalmente tenho que ir agora. Aí ela falou, eu te acompanho, a gente pegou nossas coisas, voltamos para o hostel. Enquanto eu arrumava minha mala e tomava banho, a Camila arrumou um almoço para a gente. Ela, você almoça comigo? Aí eu falei, claro, já todo atrasado, mas não queria falar não. Não, já perdi meu voo, mas tudo bem. Aí a gente almoçou juntos e o meu celular quebrou na viagem. Então, assim, eu nem sequer tinha um número para trocar com ela. Tá. E a Camila já me fez o primeiro favor em questão de horas. Eu falei assim, você pode pedir um Uber para mim? Porque eu não tenho como pedir o Uber por aeroporto. Aí ela pediu o Uber e no caminho ela foi falando com o Uber. Eu mandando mensagem para o motorista, falando assim, fala para ele que eu quero voltar a ver ele, por favor, fala que eu vou mandar mensagem. Gente, vocês têm que reencontrar esse motorista, pelo amor de Deus. Eu estava completamente apaixonada por ele e eu estava fazendo de tudo para não perder o contato com ele, né? Gente. Aí tudo bem, você foi embora. Aí eu fui embora. E aí eu comprei um celular no dia seguinte para poder falar com a Camila. E a Camila ficou mais 10 dias em Natal, não foi? Fiquei. A gente se falou todos os dias e ela falou assim para mim, olha, meu voo faz escala no Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente não consegue se ver. Eu falei assim, eu duvido que eu não vou te ver. Eu falei assim, nem que eu tenha que pedir autorização Eu vou. pro dono do aeroporto. E aí foi isso que eu fiz, assim, eu liguei no aeroporto, mandei e-mail, contei história, e aí consegui uma autorização para a Camila sair da área de embarque, né? Tá. E a gente tomou café da manhã juntos esse dia, de madrugada, né? 5 da manhã eu estava no aeroporto. Gente, para a gente tomar um café junto. Olha isso. Depois disso, a Camila volta para o Chile, e aí a gente nunca parou de se falar, tá, Fê? Assim, a gente se falava todos os dias. E acho que com 2 meses você volta para cá, né? Aí eu já tinha pedido ele em namoro. Maravilhosa! Não, a Camila é o máximo. Você sabe que eu já fiz isso uma vez na vida? Eu já pedi em namoro e as pessoas falavam assim para mim, você é louca, isso não é normal. Gente, por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Só um homem tem que fazer isso. Era a minha oportunidade, Fê. Então, assim, eu falei pra ele, você quer namorar comigo? Ele falou, sim, eu quero namorar com você. Lançaste a vida. A vida, assim. E nossas famílias achando que a gente era maluco, né? Pois assim. Nossa, minha mãe estava muito nervosa. Falou assim, Camila, você nem sabe se ele tem namorada lá no Brasil. Falei, não, ele não tem. Ele falou que não tem. Por que vai ter? E aí mas você estava no Chile, vocês estavam conversando. Sim. E aí no Chile você pediu em namoro ou você esperou vir no Brasil? No Chile. Não, eu não esperei. Eu tava com pressa. Agarra esse boy aqui, ele não vai fugir. Eu já vou. Pois é. Aí passou 2 ou 3 meses. Eu acho que uns 2. E aí eu vim pro Brasil. Para ficar na minha casa. Para conhecer a família dele. A namorada gringa, né?
A namorada gringa, exato. Teus pais estavam com medo, né? Pois é. Mas aí eu vim, conheci a família do Samuel, a gente viajou bastante nessa viagem, conheci muito do Rio de Janeiro. E depois eu voltei para o Chile, passaram mais 2 meses, e aí ele foi para o Chile. Tá. Aí ele foi no inverno, morreu de frio. Um carioca no inverno do Chile. Interessante, interessante. Eu sofri. É que a ideia era que ele conhecesse a neve, né? Claro. Então, aí ele conheceu minha família ainda um pouco, né? Reservada, desconfiada, tal. Exatamente, porque eu tinha conhecido ele umas horas, sabe? E aí eu fiquei, quando vim para o Rio, fiquei quanto? 2 semanas? Acho que 2 semanas. 2 semanas. E aí ele já estava vindo para minha casa, ficar na minha casa, mas todo mundo amou o Samuel. Ele é lindo, maravilhoso. Ai, pera, e vocês, porque eu tenho muitas perguntas para fazer ainda, mas só para fechar essa parte de se conhecer. E aí, vocês namoraram quanto tempo? Namoramos 1 ano à distância, eu indo, ele vindo e assim, sabe? Viajando cada 3, 4 meses para a gente poder se ver. Até que no final de 2018... Não, início de 19. Início de 19 a gente fala assim, não tá dando. Algum dos dois vai ter que abrir mão da vida que tem no país dele, né? Mas foi pelo idioma, porque eu já estava falando muito melhor português, tanto que eu falava muito com o Samuel, né? Então, aí eu já falava igual que ele. Todas as gírias, era toda carioca. E também porque eu estava num trabalho que era super flexível, então assim... Legal. Era mais fácil você ir para o Chile do que ele vir, né? E eu sempre quis morar no Brasil, sempre, sempre. E antes de conhecer ele, eu sempre gostei muito do português do Brasil. Então, para mim, era a oportunidade. E aí eu falei. Em 2019, você foi para o Brasil. Isso, em fevereiro de 2019. Tá. E agora, vocês têm um filho. Agora a gente tem um filho pequenininho de 9 meses. Quanto tempo ele tem já? 9 meses. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para perguntar. Vamos lá. Tá. Isso é só para dar um contexto, mas vamos lá. Vamos voltar naquela parte em que você falou que você sempre teve curiosidade pelo Brasil, você sempre gostou. Eu vi alguns stories teus esses dias no Instagram, acho que era uma caixinha de pergunta, que eu te sigo, tá? Não sei se você sabe, mas eu te sigo. Porque a Cami já participou de uma live pro meu perfil. Então, faz um tempo já. E aí eu passei a seguir. E eu lembro que não sei, era alguma coisa relacionada ao Brasil e vários dos seus amigos colocaram na resposta que você sempre gostou das músicas, que você sempre gostou das praias, que antes de viver no Brasil você já era bem brasileira, né? Digamos assim. Muito. O Samuel, isso eu já sei, que você já tinha um contato com o Brasil, mas e você, Samuel? O seu contato com o Chile, o seu primeiro contato com o Chile foi a Camila? Ou você já conhecia, já falava alguma coisa, ou não? Não, Fê, assim, eu já tinha estudado sobre o Chile, assim, na faculdade, acabei fazendo faculdade de políticas públicas, né? Então, assim, você vai entendendo o contexto da América Latina, mas eu acho que, como todo brasileiro, eu via a América Latina como uma coisa só, sabe? Eu não conseguia diferenciar os países, a cultura, essa diferença dos espanhóis. Então, eu realmente assim, sabia que a capital era Santiago, conhecia ali a seleção do Chile, mas assim, tudo muito superficial, né? E aí, quando eu conheço a Camila, e eu acho que é uma característica minha, assim, eu mergulho muito nas coisas que me interessam, né? Então, assim, até o dia de hoje, então, assim, eu comecei a querer aprender espanhol, assim, aí sozinho, né? Então, assim, assistia muita série, muito filme, escutava música. Conta da série da Espanha. Ele começou a assistir La Casa de Papel. Aí e ele falava assim, amor, eu aprendi muita palavra que eu vou poder falar com a tua família. Aí ele falando roder, palavras em espanhol da Espanha. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, não pode falar isso com a minha família, não. Porque, claro, também tem isso, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que o espanhol da Espanha, a mãe do espanhol, obviamente, mas é que nem o português dentro do mesmo Brasil, né? Eu sou de São Paulo, eu não vou entender metade das coisas que os cariocas falam, assim como em Natal se fala de outra forma, e no Maranhão se fala de outra forma. É o mesmo idioma, mas as adaptações linguísticas que existem
muda tudo, né? E é a mesma lógica que a gente, como brasileiro, que eu tive que fazer lá atrás, com relação ao espanhol, porque o Chile fala diferente do Peru, o Peru fala diferente da Colômbia, que fala diferente da Argentina, que é muito louco, assim, né? E a gente, enquanto a gente não tem esse contato maior com toda a América Latina, porque, convenhamos, a gente é meio que uma ilha dentro do continente, né? Exatamente. E o idioma faz isso, a gente tem essa percepção de que é tudo a mesma coisa. E não é, né? E não é. É muito interessante isso. E hoje eu já consigo diferenciar os sotaques, não todos, né? Mas assim, o argentino é muito marcado, o chileno para mim hoje é o mais fácil, né? O peruano, o colombiano. Então, assim, já para mim eu consigo diferenciar as coisas da América Latina como um todo por conta dessa convivência com a Camila. Mas eu sei que, no geral, as pessoas têm a mesma percepção que eu tinha antes, né? Que é tudo uma coisa só, que é a mesma cultura. E hoje eu sou um apaixonado pelo Chile, assim. Que legal, que legal, que legal. Você fala espanhol muito. hoje? Então, Fê, eu não falo tão bem quanto a Camila fala português. Mas você aprende que você vem para o Chile, por exemplo. Eu sei que vocês vieram recente visitar a família e tal. Você se vira, você fala, sim, você comunica. bem, assim, converso com a família da Camila, assim, tenho amigos agora no Chile. É muito legal, cara. Assim, acho que assim, E ter tem um filho brasileiro, meu Deus! Isso deve ser surreal! Isso deve ser surreal, assim, no dia a dia. É verdade. Temos um brasileirinho. Mas eu quero muito entender isso. Quando vocês começaram a se conhecer, a Cami falou agora, né, de que a família ficou muito preocupada e tal. Eu acho que é normal. Eu acho que, tirando o lado de que, se eu comparo, e não todas as realidades são comparáveis, é uma coisa que eu detesto fazer no meu perfil, eu falo, gente, não dá para generalizar. Assim como eu não posso falar assim, um brasileiro é a representação do país inteiro, um chileno também não é. Então, não dá para generalizar, né? Verdade. E, por outro lado, tem uma característica que é um pouco mais forte no Chile do que no Brasil, que é o que vocês mesmos chilenos chamam de desconfiança, né? O chileno, ele é mais desconfiado, tipo, ele vai pensar 2 vezes antes de se aproximar e tal. Que eu acho que foi um pouco que passou com a família da Cami quando te conheceu. Mas também eu acho que implica muito o fato de ser mulher, né? Imagina, uma mulher conhece um cara de um outro país, esse cara vem visitar. Eu acho que é menos preocupante do que você, no caso, como homem, indo conhecer uma mulher no exterior, né? Infelizmente, a gente sofre risco só pelo fato de ser mulher, só pelo fato de existir. Então, eu acho que isso também impactou. Mas, tirando essa parte de medo, o que vocês dois, assim, o que a Cami sentiu de diferente? Porque nesse momento você se transformou em a gringa, a namorada gringa, que era uma coisa que eu acho que você não tinha vivido ainda. Então, o que eu um pouquinho diferente, assim, nessa dinâmica familiar no começo? Então, foi um pouquinho do que eu te comentei outro dia, que eu sempre fui muito extrovertida. Eu era a chilena no grupo das minhas amigas, dos meus amigos, extrovertida. Tanto que a Camila conheceu um gringo, a Camila viajou sozinha, sabe? Tipo, eu era fora do normal. Da curva, exatamente. Aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava nada. Primeiro porque eu não conseguia entender. Falava muito rápido, com muita gíria. E eu assim, meu Deus, né? É mais difícil do que eu imaginava. Muito difícil, nossa, muito difícil. Aqui no Brasil, no Rio, falam de um jeito muito diferente do que você aprende, né? Porque puxa muito o S, então tem toda essa questão do idioma. E o jeito brasileiro, que é muito mais extrovertido do que eu era, então foi tipo... É interessante de você falar, porque você era extrovertida, ou você é extrovertida, para os parâmetros chilenos. Exatamente. Né? Dentro da cultura carioca, eu vou dizer para você, eu tenho muitos amigos cariocas, eu amo o Rio, o que também não é comum entre um paulista e um carioca de se escutar, mas eu amo o Rio. E eu tenho muitos amigos cariocas e eu digo para você que, como brasileira, eu sou a tímida do rolê. É muito louco, porque o carioca, ele tem uma maneira de se expressar aqui que é muito única. É difícil. Quando ele diz que ele tem vergonha para uma coisa, tá muito além do que é a vergonha para qualquer outra pessoa, sabe? Então, imagino para você como foi. Se eu já sinto isso sendo brasileira, imagino. Exatamente. E aí eu não, por exemplo, eu não entendia o que
O pai do Samuel falava comigo, o irmão dele, muito curioso também, igual que ele, perguntando um monte de coisas, e eu assim, não sabia o que responder, não lembrava as palavras em português, então foi tipo, peraí. E eu acho que tem uma coisa interessante, Fê, que a Camila, quando me conheceu, ela falava assim, eu acho que eu sou brasileira, não sei o quê. E quando ela chega para viver aqui, ela viu o quão chilena ela era, sabe? Ela... Nossa, demais, demais. É impressionante. É porque a gente só consegue se perceber quando a gente está fora da nossa cultura. Eu falo para as pessoas, é muito fácil a gente ser sociável entre iguais, porque não vai ter choque, né? Agora, você sai da sua realidade e vai para outra, é assim, meu Deus do céu, mas isso é normal? Isso é educado ou é invasivo? Exatamente. É assim, tá, mas a pessoa acaba de me conhecer, tá me chamando, ô amiga, não sei o que, pera, mas eu não sou ainda amiga. Nossa, quando... Isso é falso ou é real? É muito doido, assim. Fê, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas vinham falar comigo, tipo, conversavam comigo e no dia seguinte, oi amiga, como é que você tá? Eu te amo. E eu assim, como assim você me ama? Dentro de mim, né? Pensando, não falava pra ela. Mas eu falava, ai, obrigada, porque eu não conseguia falar eu te amo também, sabe? Pra mim, falar te amo é algo muito sério. Foi muito, muito louco, muito louco. E isso é muito interessante. Isso também eu tive que aprender, porque eu, quando eu cheguei ao Chile, eu não entendia no começo a diferença de um me gustas, te quiero e te amo. Nossa, porque o brasileiro ele pode muito bem falar assim, eu amo essa comida e eu amo essa pessoa. Tá tudo no mesmo lugar, né? E vocês têm o me gusta, me encanta, te quiero, te amo. Então, é uma escala que vai subindo e que a gente já pula todos e vai direto pro eu amo qualquer coisa. E para mim era um abismo, assim, sabe? Então, uma vez eu disse, e não sei, eu falei para uma amiga assim, ai, mas é que eu amo você. Ela me olhou assim, assustada, ela, vamos conversar? Eu falei, vamos, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Ela, você me conhece há um mês, assim, eu só queria entender. Eu, meu Deus, tá, vamos lá. Pois é, exatamente isso. Por exemplo, quando eu vim, uma das primeiras vezes que eu vim, o Samuel me apresentou seu grupo de amigos, né? Aí eu via ele conversando com as amigas dele, e depois ele falava para mim, ai, que eu gosto muito dela. E eu assim, como assim? Mas você tá namorando? Cara, como assim? Você gosta dela, mas você tá comigo? Como que você faz isso? Tá me faltando respeito. Até que eu entendi. A diferença da linguagem e do peso que se dá para cada palavra é impressionante. Vocês tiveram, assim, você acabou de mencionar uma, mas eu imagino que deve ter no começo até má interpretações de coisas que geraram ciúmes, discussões de um lado e do outro, né? Eu acredito. Porque eu tive um pouco... Vocês lembram de alguma coisa assim, que, tirando isso, ou até mesmo com a família, assim, nossa, mas isso aqui é muito forte para mim, ou isso aqui é simples, não sei. Eu acho que assim, de briga, não, mas eu acho que assim, de diferenças, muitas, assim, principalmente, eu vou falar da minha parte, né? Assim, quando eu estou no Chile, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é isso da mãe servir todo mundo, sabe? Me incomoda, porque eu falo assim, gente, vamos deixar ela descansar um pouco, ela já fez a comida, ela vai servir, ela vai lavar, E eu falava com a Camila, eu falava assim, vamos ajudar sua mãe, por que a gente tem que ficar aqui sentado esperando, sabe? Demorei um tempo. É uma outra dinâmica, sabe? Assim, eu demorei um tempo. Até hoje, a minha sogra deixa que eu me sirvo. Claro. Para você isso é importante, assim. Né? Pois é. Mas ele é o único. Todos os outros estão sentados na mesa esperando. Eu tenho uns amigos muito especiais. São meus amigos no Chile desde que eu cheguei ao Chile. Inclusive, ontem, parte deles estavam na minha casa, que são da mesma família. E é uma família chilena. E não, eu brincava, porque no Brasil, acho que na maioria das famílias é assim, é muito informal a maneira de sentar à mesa, né? A comida nem sequer precisa estar na mesa. Vai no fogão, se serve, senta, todo mundo come e vai falando ao mesmo tempo que vai comendo. É uma loucura. E na casa dos meus amigos, a primeira vez que eu fui, eu juro para vocês que parecia um balé ensaiado. Cada pessoa sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, assim, a mãe tinha a cozinha impecável, a mesa servida, assim, parecia um restaurante, de verdade. E são 4 pessoas na família, mãe, pai e 2 filhos.
Então, com o tempo, eu fui pegando o esquema que, tipo, a mãe, né, a tia Céci, na casa, o que ela faz? Ela senta, aí tem a filha, que já sabe que ela vai levantar, ela vai servir a entrada, e todo mundo espera. Aí ela depois coordena o prato principal, né? Porque isso também é muito legal de vocês, assim, entrada, prato principal. A gente salada com macarrão, com a lasanha, com não sei o quê. Enfim. E aí vem o prato principal. Aí tem uma hora, eu juro pra vocês, é tudo certinho, eles nem se olham, tá combinado já. Outro vai, retira os pratos, outro coloca a sobremesa, e o pai, por último, serve o café, o chazinho. Tá vendo? É um baile ensaiado, assim, é uma coisa impressionante. E, claro, espera a ordem da dona da casa, assim, vamos todos comer, a hora pode ser servida. O Brasil é outro esquema, né? É muito então, diferente. Eu imagino que para você foi um susto, assim, do tipo... que eu tive um amigo chileno que uma vez foi para minha casa no Brasil e eu estava tão acostumada que esqueci de avisar para ele. O pobre esperou, ele na lógica chilena da cabeça dele, ele falou: ó, uma hora alguém vai me servir. E tinha muitos amigos na minha casa esse dia. Ele ficou sem comer, gente, que vergonha. E depois eu fui lá e falei assim: não, pera, eu vou fazer um prato para você. Imagina, era um churrasco, almoço, muita gente e tal. E ele foi esperar. Aí 20 pessoas se serviram antes e ficou por último. Eu falei: não, vai lá. Né? Fé, comigo aconteceu mesmo. Eu tenho família chilena que mora no Brasil, mas há muito tempo, depois da ditadura. Eles moram em Minas Gerais. Aí eu fui visitar minha prima e foi uma das primeiras vezes que eu fui no Brasil. Que eu vim no Brasil, que eu tô no Brasil. Aí eu cheguei lá de noite e minha prima falou assim: ah, tem janta. Ela falou em espanhol e tudo mais. Falou assim: você vai comer, né? Eu falei: sim, tô com fome. Aí eu fui e sentei na mesa. E eu fiquei sentada pelo menos 15 minutos, olhando para o teto, e eu esperando a janta. E minha prima sentada no sofá assistindo TV. E assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que cozinhar? Eu não sabia como perguntar, eu tinha vergonha, porque eu pensei, caralho, eu não estou entendendo alguma coisa. Aí depois minha prima falou: você vai comer? Eu falei: sim. Falou: então, vai na cozinha. A comida tá ali. Se vira, né? Tipo, se vira. É muito diferente mesmo, é muito diferente. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, porque essa é a curiosidade da maioria das pessoas que me seguem, justamente porque existe esse padrão que é mais frequente de chilenos se envolvendo com mulheres brasileiras. E no caso de vocês é o inverso, né? Uma chilena com um homem brasileiro e que essa chilena foi morar no Brasil. Vocês dois sentiram diferença, assim, é diferente namorar um homem brasileiro, ou me relacionar com um homem brasileiro, é diferente me relacionar com uma mulher chilena? Tem alguma coisa que, ou não, é simplesmente assim, gente, é uma pessoa que eu amo e que eu já teria que aprender as realidades dela, não sei. Vai você primeiro. Eu sempre parti do pressuposto que a barreira cultural não era assim nada muito significativo. Por vezes a Camila falava assim comigo: ah, você não entende porque você é brasileiro. Eu sempre falei, amor, independente se a gente tivesse a mesma nacionalidade ou não, a gente teria as nossas diferenças. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com elas, entendeu? Respeitar o outro, se colocar no lugar do outro e se ajustando no meio do caminho. Mas eu sinto que o senso comum sempre quer colocar a culpa na nacionalidade, sabe? No padrão cultural. Mas para a gente, pelo menos, isso não é forte. Acho que no começo tem um pouco do choque, que é inevitável, né? Assim, você entender para a pessoa o que são valores importantes, o que ela valoriza. Mas depois, eu assim, quando eu estou numa discussão com a Camila ou não concordo com ela, eu nunca penso assim: ah, porque ela é chilena, ah, porque ela tem outra cultura. E por isso que eu acho que funciona tão bem, né? Não, realmente, a gente não tem muito isso. Eu só vejo diferenças no dia a dia em questões de sei lá, de arrumar a casa é diferente, como, sei lá, que a gente não, no Chile não coloca água em toda a casa. Lavar a casa, né? Exatamente, nesse tipo de coisas eu vejo diferença, mas eu acho que não é uma coisa do Samuel ou do brasileiro em si, sabe? É uma questão cultural só, sabe? Mas assim,
no nosso relacionamento, eu não sinto nada do tipo, é porque ele é brasileiro. Não, na verdade é que o Samuel é uma pessoa maravilhosa e não é porque ele seja brasileiro ou não. É Então, dele. acho que não, com a gente não fez diferença. Eu acho a mesma coisa com a Camila, sabe? Porque eu até entendo que tem traços que são muito fortes Claro. de uma cultura ou de outra, mas eu sinto que isso não se aplica a gente, né? Eu não sei. Porque, por exemplo, quando eu cheguei no Chile, eu percebi que o brasileiro tem fama de mulherengo, sabe? Uhum. Nunca fez parte da minha personalidade, então talvez eu seja menos brasileiro por isso. Entendo. Ou, na verdade, o brasileiro não é assim, e você pega ali algumas situações Vai isoladas que fazem rotulando. você ter essa interpretação. É verdade. Bom, isso que vocês estão falando é muito legal, porque assim, essa coisa, né, que as pessoas esperam muitas vezes de que vou me relacionar com alguém de outra cultura e o que essa pessoa tem de muito bom é culpa dessa cultura. E o que ela tem de muito ruim também é culpa dessa cultura. E isso é uma coisa que eu sempre falei e agora eu vivo de perto, porque meu namorado é chileno. E tudo bem, existe o que vocês falaram de, né, influências de coisa no dia a dia, não tem como, cada um é de um mundo realmente. Mas eu acho tão ruim a gente classificar tudo como culpa dessa cultura, inclusive o que é bom, porque para mim é assim, é você já colocar uma bandeira na frente dessa pessoa. Então já é algo que, ai, que saco, né? E outra coisa que assim, é injusto também. Imagina que Samuel falou de surf. Imagina que ele surfa muito bem e tal. Aí eu vou lá, vou fazer um elogio e falo assim, cara, essa prancha que você tem é o segredo, porque essa prancha, não sei... Pô, o cara treina, acorda cedo, faz isso, faz aquilo, diferencia as manobras e o mérito todo é da prancha. Então eu acho que a gente está muito acostumado a fazer. É como se fosse a fotografia também, né? Baita de uma foto, não sei o quê. Não, porque a câmera desse fotógrafo. Cara, pode ser, mas tem gente que faz coisas surreais com o celular na mão. Então, o equipamento ajuda? Ajuda. Mas e a pessoa, né? O histórico dela, como ela foi criada, os valores que ela tem e tal. Então, sim, vai ter diferença cultural, mas eu acho que é prejudicial quando a gente associa tudo de bom, inclusive, ou de ruim. A pessoa é assim porque é chileno, ou porque é brasileiro, ou porque é não sei o quê. Por exemplo, esse ranço é muito ruim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha essa ideia de que o brasileiro é muito feliz, aqui, sabe? Mas agora que eu já moro há anos aqui, eu percebo que não é assim. Claro. Tem pessoas muito mais reservadas, tem pessoas que são um pouco sociáveis. Existem brasileiros tímidos, tá, pessoal? Existe. Exato, exatamente. E eu acho que uma coisa ruim é que... Você é um desses brasileiros. Por exemplo, o Samuel não é um brasileiro que ele vai falar para mim, vamos tomar uma cerveja ali na rua, vamos dançar um samba, ou que ele faça amizade assim. Não, o Samuel é tudo o contrário. Então, assim, e o contrário também existe. Existe uma Camila chilena extrovertida dentro da realidade chilena. Existe o Beto, que é um deputado, por onde ele passa, ele sai falando com as pessoas. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim. O Beto, não sei o que. Cara, ele foi pro Brasil sem conhecer ninguém. No meio da rua, ele, fulano, não sei o que. Ele falou... E eu sou a brasileira, entendeu? É muito relativo. Exato. E é ruim porque você tira a responsabilidade das pessoas, né? Você transfere para a cultura dela, entendeu? Então, assim, pro bem e pro mal, né? Eu acho que é um pouco do que você está falando, né, Fê? Então, assim, é óbvio, você vai ter as questões culturais, mas tem, assim, o seu caráter em espanhol, né? Acho que como é que é igual, o seu gênio, tem as suas vivências, tem a sua experiência e tem a pessoa que você quer ser, né? Então, se tudo de ruim que acontecer ou que eu fizer, eu falar assim, porque eu sou brasileiro, você tem que se acostumar e fica muito fácil. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Isso que você falou é muito forte, porque é um erro que a gente... que os casais binacionais acabam cometendo disso, de não buscar esse equilíbrio, de entender que poxa, tem responsabilidades aqui que eu não vou poder colocar desculpa na nacionalidade para não mudar. E às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba tendo essas coisas. E para a família de vocês? Hoje, imagino que já convivam, já se conhecem ambas famílias e tal. Ainda tem esse negócio de, minha nora gringa, ou já está tudo junto, misturado? Eu acho que sim, que sempre vai ter. Sempre vai ter, né?
eu acho que assim, quando a gente está com outras pessoas, sim. Então, assim, Tá. a minha mãe quer falar. Assim, no dia a dia, eu já sinto que não, sabe? Assim, para os dois lados. Eu chego lá, eu me sinto de casa, sabe? Assim, eu me sinto um Legal, filho. legal. Para mim é um privilégio. Eu sempre falo que eu ganhei uma família no Chile. É legal. Mas é óbvio que quando a minha sogra recebe alguém, ela quer falar assim: olha aqui, Meu genro do Brasil. meu jeito brasileiro. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Ai, meu Deus, fala alguma coisa, é surreal. Eu passo por isso, eles dizem, fala aí em espanhol. Gente, mas o que eu vou falar o quê agora? Eu se solto no meio do nada, assim. Exatamente isso. Não, mas acho também isso, né? Que já no convívio do dia a dia é tranquilo, mas eu sinto que às vezes eu devo pronunciar alguma coisa diferente, e aí a minha sogra, o meu cunhado fica me olhando assim, será que ela tá falando isso? Será que ela tá falando isso outro? Mas assim, isso faz parte porque eu já parei de me cobrar de pronunciar igual que vocês, então agora eu só falo, e se você Cami, me você fala entende, muito e se bem. não... Sério, você fala Ai, muito, é obrigada. impressionante. Você fala muito bem. Não precisa traduzir nada. Talvez, sei lá, você aprenda alguma palavra no dia a dia, mas não, eu acho que é isso, sabe? Comunicação, principalmente no exterior, a gente tem muito essa preocupação que eu já tive um dia, que é assim, não, se eu vou falar espanhol, eu tenho que falar perfeito e com sotaque. Não quero que ninguém perceba, porque se percebe tem alguma coisa errada. Sim, Não, assim, eu fui alfabetizada em português. Significa que todo o meu sistema fonoaudiólogo, ele foi treinado daquela maneira. Por mais que eu aprenda outro idioma, e seja o idioma que for, vai ficar vestígios disso, né? E hoje em dia eu passei a acreditar que, assim, o sotaque é um sinal de coragem, sabe? Eu deixei o meu país, eu fui morar em outro lugar e tá tudo bem se às vezes quando eu falo parece que eu sou estrangeira, porque eu sempre vou ser. Mas eu tive esse ato de coragem, sabe? E tá tudo bem. Mas é que a gente se cobra muito no começo. A gente se cobra eu me cobrava muito, né, amor? Demais. Eu me cobrava muito, e aí eu ficava assistindo novelas, e na minha cabeça eu praticava como que eu tinha que pronunciar, sei lá, palavras que eu via que as pessoas não entendiam quando eu falava. Aí eu pensava, tá, eu tenho que praticar para eu falar igual e a pessoa me entender, porque senão eu não vou poder me comunicar. Aí eu praticava e praticava e praticava na minha cabeça, aí tomava um banho e ficava praticando, mas chegou um momento que eu falei, não tá dando. Se bem que por outro lado te ajudou, né? Você acabou treinando mais e tal, mas tem uma hora que realmente tem que não, tem hora que não dá Mas certo. até hoje ela não gosta de comprar pão. Assim, para ela comprar pão é um... É porque eu não sei qual é o problema das pessoas, que elas não entendem, eu tô falando pão. Aí a pessoa fica me olhando. Assim, quero 4 pães franceses. Ah, tá, entendi. Aí, eu odeio comprar pão. É porque o nasal é bem difícil, né? Para vocês é bem Muito, muito difícil. Mas já tá tudo bem, assim, eu já tô muito mais relaxada com isso. Não ligo mais. tá interiorizado. Agora me contem, onde entra? Porque a galera não sabe, sou eu que sei, né? Então, alguns não sabem, mas onde entra a Nath Roots nisso? Como vocês conseguiram essa proeza? Pelo amor de Deus, explica. O que aconteceu? De onde vem isso? Por favor. Então, eu aprendi português ouvindo Nath Roots. Eu sou muito fã de Nath Roots. Aí, você também sempre gostou de Nath Roots, né? E quando a gente estava namorando à distância, eles lançaram um sorteio. Uma promoção. É uma promoção que... Oi. Acho que é uma promoção, um concurso, né? Não, agora tá. Foi pela internet, assim? Sim, pelo Instagram. Tá. Eles colocaram assim que estavam lançando um álbum In Love. I Love. I Love. E aí eles iam escolher a melhor história de amor para eles fazerem uma música baseada nessa história. Aí eu pensei, meu Deus, é meu momento. Essa é a chance. Essa história é muito bonita. Então, eu mandei, nem falei para o Samuel, nem contei nada para ele. Eu só escrevi a história toda inspirada, coloquei música para poder me inspirar e escrever ainda mais bonito. Mandei a nossa história e a gente ganhou. Gente, olha, quando na
vida um negócio desse vai acontecer. E eles fizeram uma música inspirada na história de vocês. Fizeram uma música baseada na nossa história. A música fala que eu atravessei neves e montanhas sem saber o que ia acontecer. É muito bonita. Eu vou colocar uns segundinhos aqui, porque senão o YouTube me penaliza. Mas eu vou colocar uns segundinhos aqui para a galera escutar. Seguir os caminhos que eu criei e os tantos outros que vêm e vão. Porque, gente, isso é incrível, assim, que demais ainda ter... É uma das melhores bandas do Brasil, para mim, assim, eu sou muito fã também, é muito gostoso. E o show deles tem uma energia boa, é um negócio muito bom. Nossa! Assim, eu acho que a gente é uma das poucas pessoas que tem o privilégio de falar nossa música, né? Então, tá tocando a nossa música. Gente, não, surreal, surreal. E aproveitando que vocês falaram de nossa música, vocês casaram? Assim, vocês casaram? Eu queria saber, algum momento que vocês usaram essa música, eu não sei, essa música... tem que usar toda hora, gente, vocês têm que ficar encontrando desculpa para ter a música tocando, entendeu? Então, Fê, quando eu pedi a Camila em noivado em 2019? No final de 2019. Às vezes eu me perco com as datas. No final de 2019 eu falei assim, vou pedir a Camila em noivado. E aí a música já tinha sido feita, mas eles não tinham gravado, né? Porque eles estavam em turnê desse álbum. E aí mandei um e-mail para a banda, né? Falando assim, olha, eu sou o Samuel, namorado da Camila, eu queria pedir a minha esposa em noivado, e se pudesse ser o show de vocês que vai acontecer aqui no Rio, com a música, seria incrível. E aí, beleza, assim, trocamos vários e-mails, e aí o pessoal da produção falou assim, Samuel, a banda não vai conseguir se reunir para ensaiar essa música, assim, então a gente não vai conseguir fazer isso, mas eles querem dar uma cortesia para vocês irem no show e conhecer a banda. E aí, nessa, a gente conheceu eles, foi muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Assim. Nossa, então, que legal. Gente, presentaço. Eles são tão gente finas quanto aparentam ser, sabe? Assim, dá gosto, né? Quando você é fã de uma banda e você vê que é muito mais que a música em si, que aquelas pessoas são genuínas, assim, né? São boas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, Fê, por conta da pandemia, nosso casamento acabou não acontecendo, né? Tem esse ponto na história de vocês, né? Pois é, a gente tem uma união estável, e aí acabou a Camila engravidando depois, e aí aconteceu uma série de coisas, e o casamento tá aí adiado sem data. Tá pendente. Mas estão casados, isso que importa. Pera, aí vocês tocaram num ponto importante, porque a pandemia foi algo único para todo mundo, mas, pelo que eu estou fazendo as contas aí, vocês conheceram em 2018, 2019, a Cami foi para o Brasil, certo? Sim. Chegou a pandemia, ou seja, você levava muito pouco, como alguém que morava no Brasil, e chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Você sentiu que isso foi um pouco, atrasou ou gerou alguma coisa na sua adaptação? Impactou de alguma forma? Acho que sim. Acho que sim, porque eu parei de ter contato, eu comecei a trabalhar de casa, então não tinha contato só com o Samuel, né? Nessa época, né? Eu não voltei mais para o trabalho, então parei meio que de ter essa sociabilização. Sociabilização com o brasileiro, porque na verdade eu quase não tinha contato com o chileno. Eu também sempre preferi ter contato com o brasileiro para eu poder falar melhor português e poder me enturmar melhor. E sim, realmente afetou, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito bom para o nosso relacionamento, que a gente se conheceu muito melhor, né? Porque a gente foi a chance de verdade que vocês tiveram de estar o tempo todo juntos, né? Exatamente, o tempo todo junto, aprender a conviver de novo, porque conviver 24 horas, 7 dias da semana é totalmente diferente. Então foi desafiador, mas a gente está aqui junto. Vocês são sobreviventes da pandemia, muitos casais se separaram. Né? Exatamente isso. Eu acho que assim, foi difícil no começo, mas era muito mais uma questão de se adaptar a esse novo, né? Como cada um tinha a sua vida e em um momento do dia a gente se encontrava e tinha os fins de semana para compartilhar e ter lazer,
é muito mais fácil, entre aspas, né? E aí, na pandemia, eu lembro que no primeiro, no segundo mês, você acabava se cansando, porque a gente estava literalmente trancado. Não é que a gente, eu estou de férias em casa. Assim. Você acordava com seu computador, aí era difícil diferenciar a hora que você estava trabalhando da hora que você não estava. Era difícil também entender em que momento a gente estava juntos, sem se preocupar com outra coisa. E juntos só no mesmo espaço. Mas depois a gente aprendeu a se adaptar a esse novo normal e foi muito bom mesmo para estreitar essas relações. Mas a gente via, assim, muitas pessoas já não aguentando mais, é o que você falou, né? Muitas pessoas se divorciaram por conta disso. Sim. E aí também tem algo muito forte, né? Que assim, quando a pandemia chegou, eu já tinha 8 anos no Chile. Então, eu estava super adaptada e tal. Então, eu posso dizer que o que eu vivi no começo da pandemia foi o que todo mundo viveu em qualquer lugar do mundo, no sentido de perdi minha liberdade, o que vai acontecer amanhã, aquelas preocupações todas que todo mundo teve. Só que foi a primeira vez que eu, de verdade, tive medo no sentido de quando eu vou voltar a ver a minha família. Nossa. E quando eu voltar a ver a minha família, vão estar todos lá? Então, além de me preocupar com a pandemia, eu me preocupava com a situação da pandemia em 2 cenários diferentes, em 2 governos diferentes, em 2 moedas diferentes. Você viveu isso, Cami? Você teve esse... Com certeza. Assim, na verdade, eu acho que minha família estava mais preocupada pela gente por como que estava o cenário no Brasil, né? Que parecia que no Brasil não tinha pandemia, mostravam que ninguém estava usando máscara, que não estava sendo, a pessoa não estava sendo vacinada. Então, minha família, eu acho que eles estavam muito mais preocupados pela gente, mas eu estava muito preocupada por eles, porque assim, na minha família tem pessoas idosas, tem pessoas com discapacidade, então assim, pensava, meu Deus, o que eu vou fazer se acontecer alguma coisa? Eu não posso viajar agora para o Chile, não posso entrar. Nossa, era... um momento de impotência, né? Uma angústia. Eu lembro e, sei lá. É muito ruim essa fase, assim, ainda bem que passou. Mas realmente, o Chile, teve até no episódio anterior, que eu entrevistei também um amigo chileno que está no Brasil, que a maneira de enfrentar a pandemia também foi diferente, né? Imagina que a gente está em 2022, outubro, quando a gente grava esse vídeo, tem 15 dias que o Chile deixou de usar máscara, imagina. Pois é. Foi bem diferente, né? Assim, entre outros detalhes. Então, quando a gente acaba ficando longe, não é, igual eu falava para minha mãe, não é que se eu tivesse no Brasil, né, ia mudar alguma coisa. Quem sou eu para mudar uma pandemia? Não ia mudar nada. Mas acho que a gente fica com essa sensação de, eu tô lá, eu tô perto, eu tô vendo, né? Sim. E de longe é uma angústia que você não pode lidar. Mas aí, no meio disso tudo, vocês tiveram um filho, né? Gente, como que é isso? Porque foi na pandemia? Foi na época da pandemia? Pandemia que eu digo assim, fronteiras fechadas ainda para vir para o Chile? Acho que sim, né? Assim, eu podia entrar no Chile porque eu sou chilena. Uhum. Mesmo precisando de muita documentação, estava pedindo muita coisa, né? Mas eu podia entrar, você não. Mas teve um momento que teve um intervalo que a gente conseguiu. A gente, numa janela, eu acho que em 21, a gente ficou abriram as fronteiras um tempinho. A gente ficou 45 dias no Chile, Fê. Assim, acho que também foi uma experiência que em outro momento a gente não viveria, né? Como estávamos os 2 de home office, a gente passou 45 dias no Chile, aí depois volta, aí fecha tudo de novo. Ficou muito... Teve aquela segunda onda, né, que o pessoal chamou. Uhum. E aí, em junho do ano passado, que a gente decide ter o filho... Eu acho que decidimos um pouquinho antes, porque assim, eu pensei assim, amor, olha a situação, a gente está numa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, e nossa vida continua. Então, assim, casamento, difícil, porque eu quero que no casamento esteja a minha família. Claro. E nesse momento não dá. E assim, a gente tá morando sozinho, eu vou fazer 30 anos. Então, é uma idade importante que você começa a questionar várias coisas. Exato. Principalmente a mulher, assim, você tem um reloginho biológico ali, ó. Exatamente. Aí vem essa pressão, né? Aí eu falei que eu me sentia preparada para ser mãe e o que ele achava. Aí o Samuel topou, falou, vamos, bora, a gente tenta, mas sem pressão. A gente falou assim, sem pressão, para que
a gente não se sinta... Para não ter essa, além da pandemia, além Obrigação. disso tudo, uma obrigação e uma ansiedade Exato. extra desnecessária, né? E a gente só falou entre a gente, não contou para absolutamente ninguém. E aí, depois em junho, a gente saiu de férias, ano passado, né? Fomos para a Bahia. Fomos para a Bahia, de férias, muito relaxados. Eu já tinha parado de tomar anticoncepcional. E eu voltei grávida. É igual ir para o sul no Chile. Você não tem como, você tem que voltar grávido de lá. Exatamente. É a mesma coisa. E eu voltei, foi super rápido. Eu não estava acreditando. Falei assim, não é possível. Eu acabei de parar de tomar anticoncepcional. Eu tô grávida, o que a gente vai fazer? A Camila, eu lembro que eu cheguei em casa, ela tinha 3 testes de gravidez. Ela falou assim, deve estar errado, deve estar errado. No mesmo dia, a gente foi fazer um de sangue. E 2 dias depois, a gente fez a primeira ultrassom, assim, nesse nível de ansiedade. E o positivo gritando, assim. Não, mas é que eu não conseguia acreditar. E como eu trabalhei muito tempo no Chile, numa maternidade, porque eu sou da área da saúde, eu vi muita coisa, então eu aprendi muito. E eu aprendi que tem gravidez ectópica, que tem muita coisa. E aí eu achava que eu tinha tudo isso. Nossa, menos... isso é muito difícil para a área da saúde, né? Como que vocês conseguem desconectar? Porque não dá. Eles já sabem todas as possibilidades. E pior, as possibilidades ruins. Então, como tira com isso? A gente é ignorante, a gente vai vivendo o sonho, vai não sei o quê. A ignorância é uma dádiva, assim, às vezes. Às vezes é uma dádiva, exatamente. Não saber os perigos que envolvem, às vezes é uma dádiva, é verdade. Exatamente. E aí eu achava que eu não estava grávida, não era possível, muito rápido. Até que passou um mês e eu fiz uma ultrassom e aí a gente conseguiu ouvir o coração do Gael. E aí eu pensei, sim, agora sim, eu tô grávida. É verdade. E como vocês lidaram com isso? Vocês esperaram um momento porque tinha uma família em outro país? Lidar com muita coisa, né, ao mesmo tempo. Muita coisa. Muita coisa. A gente esperou quantas semanas para contar? Eu acho que esperamos que nessa ultrassom que a gente conseguiu escutar o coração, porque antes a gente não conseguiu ouvir o coração em outras ultrassom, então por isso que eu estava com todas essas dúvidas. Eu falei assim, vamos esperar, talvez pode ser... pode acontecer muita coisa, está muito recente. E aí quando escutamos o coração, que acho que foi que eu tinha uns 5 semanas? Não, muito mais, umas 9 semanas. Tá. Aí o médico falou pra gente, podem contar para a família, porque o bebê de vocês está super bem coladinho, tá tudo certo, podem confiar em mim, senão eu falaria para vocês não falarem ainda, mas podem falar. Aí, quando ele falou, a gente começou a fazer videochamada, surpresa, e mostrávamos o vídeo. Foi muito, muito legal. Nossa, minha família chorou muito. Imagino. Muito. É o primeiro neto dos dois lados ou não? Sim. Sim. Sim, é o primeiro Olha, neto. Que legal! E o primeiro bisneto dos meus avós. Nossa, super esperado, super esperado. Super. E eles já estavam fazendo essa pressão, né? Minha mãe falava, Camila, e aí, se vocês estão pensando em ter filho? Eu falava, mãe, a gente vai caçar primeiro. Ah, mas é que você já vai ter 30 anos, não sei o quê. Aí, a pressão básica. Até que aí foi isso e eu fui para o Chile grávida no final do ano passado, em dezembro, que eu queria que minha família me visse grávida, consegui fazer carinho na barriga antes do Gael nascer, né? Mas foi antes de ir para o Chile que eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia? Ou foi na volta? Você fechou logo na volta, né? Ah, sim. Eu voltei do Chile e no Chile minha pressão estava muito descontrolada, sabe? Ela não estava regulando muito bem. E quando voltei, me diagnosticaram pré-eclâmpsia. Eu estava com 20 e poucas semanas, 23 semanas. E aí minha pressão nunca mais controlou. Foi bem complicado. O Gaelzinho nasceu de 29 semanas. Pesou 800 gramas. Né? Que momento duro para vocês, assim, é muito... Eu tenho uma amiga que ela teve um bebê prematuro,
O bebê dela teve que ficar uns 2 meses no hospital. Vi algumas outras pessoas que passaram por isso e, assim, já não é fácil ser pai e mãe, né? Nossa. E nesse momento tão intenso passar por isso, olha, parabéns pela forma como vocês levaram as coisas, porque acho que é nessa hora que você descobre uma força que você nem sabia que tinha, né? Nossa, demais, demais. E foi... Ai, a gente tem muito essa questão de estava escrito, sabe? Porque acontecem umas coisas tão loucas na nossa vida que, assim, minha mãe, ela tinha passagem para vir em março, porque era a data que o Gael ia nascer, em março desse ano. Aí eu comecei a me sentir mal, né? Eu entrei no hospital, fiquei internada, porque eles precisaram ficar controlando a minha pressão. E minha mãe conseguiu chegar 3 dias antes do Gael nascer, ela teve que vir de urgência. Aí passaram esses 3 dias, minha mãe ficou comigo no hospital essa noite, e no dia seguinte a médica falou para mim, Camila, o Gaelzinho não está recebendo mais nutrientes, ele não está crescendo mais, e a gente vai ter que intervir, seu bebê vai nascer hoje. E minha mãe aí comigo, do meu lado, segurando minha mão, nossa, que bom que eu agradeço a Deus que isso aconteceu, sabe? Porque nesses momentos que a gente se sente mais sozinho, né? De não estar perto da família, meu Deus. Porque, assim, por isso que eu falo, que bênção, que coisa maravilhosa, porque eu tive a chance de engravidar uma única vez e, infelizmente, eu perdi. Mas as pessoas não sabem disso, né? Que quando você perde, dependendo do caso, você também... É a velha história, a crença popular, né? Entrou, tem que sair, gente. Então, é um parto mesmo assim. Tem que passar por todo o processo. Passar por todo o processo. E, infelizmente, como foi de emergência, minha família não estava no Chile. E passar por momentos assim delicados, sozinha, é muito ruim, porque a gente se sente muito vulnerável. É um momento em família mesmo. E esse é o tipo de coisa que, quando a gente está longe da nossa família, são as coisas que mais pesam. Porque o resto, eu sempre falo para as pessoas, dá para se adaptar a um novo idioma, dá para se adaptar a uma nova moeda, dá para se adaptar que, sei lá, você aprendeu a vida inteira a comprar pão de um jeito A e a pessoa compra do B. Sei lá, dá tudo, o ser humano é muito adaptável. Dá para se adaptar com a saudade? Dá. Mas tem coisas que você já se muda de país falando, isso eu estou consciente de que eu vou perder, que é a certeza da presença, né, que são datas especiais, que é uma etapa da vida. Por exemplo, hoje, 11 anos fora, minha mãe já tem 73 anos. Eu não estou na velhice da minha mãe, né? E isso é uma coisa que, assim, a gente tem que trabalhar para toda a vida, do tipo, não vou estar, e aí? Então, são coisas que a gente sempre vai lidando, é muito, muito impressionante. Eu não sei se acontece com você, Fê, mas cada vez que eu vou para o Chile, a despedida, para mim, é um momento muito forte e doloroso. Eu sofro muito, porque por mais que eu já tenha uma passagem comprada para daqui uns meses para ver eles, e saber que eu vou ver eles, né? Eu sinto que eu estou perdendo muita coisa, sabe? Que eu estou perdendo a velhice dos meus avós, o crescimento dos meus irmãos. Sim. E fico com essa sensação. E são uns dias, são 5, quando eu volto, são uns 5 dias que eu fico... Depressão pós-viagem. Nossa, muito. Por isso que eu te pergunto, não sei se acontece com você também, já passaram mais anos, né? Você morar mais anos no Chile, mas comigo continua acontecendo, sabe? Eu tive isso muito forte até uns 3 anos fora. Muito. Tá. Depois tranquilizou. Minha mãe não, minha mãe chora até hoje. Mas meu pai, minha família... Mas depois da minha parte tranquilizou, mas, infelizmente, eu voltei a sentir isso depois da pandemia. Porque a pandemia me deu essa sensação de que realmente tudo pode acontecer. Então, cada vez que eu me despeço da minha família depois que a pandemia surgiu, é assim, será que eu vou ver eles de novo? E isso é uma coisa que eu tive que levar para terapia, sabe? E me dá até um... E é uma coisa que eu tenho que conviver direto e falar, tá, Fernanda, calma, tranquila, não sei o quê. Mas, por outro lado, também me deu muito essa sensação do momento presente. Se eu tô lá, eu tô 100% lá. Às vezes eu volto do Brasil, é impressionante, eu volto do Brasil, eu tenho, sei lá, 2, 3 fotos
com a minha família, porque eu esqueci do celular. E eu acho que não tem prêmio maior que esse, que você esquecer que você estava com o celular do lado. Aí você tem certeza que o dia foi bom, quando você nem lembra do celular, assim. E depois, eu aproveito tanto, e quando eu volto, hoje eu tenho realmente na minha agenda, assim, essa hora é a hora do WhatsApp com a minha família, é a hora do vídeo, não sei o quê. Coisas que talvez eu não fizesse antes, sabe? E aí o que me deixa tranquila também é que, assim, poxa, talvez se eu morasse lá, que isso acontece também, às vezes a gente mora perto da nossa família, por trânsito, por trabalho, por sei lá o quê, a gente também não se vê todo dia, às vezes não se vê no mesmo mês, né? Então eu trato de trazer essas coisas para o meu dia a dia, porque senão a gente surta. Essa que é a realidade. E já indo para um fechando, porque senão a gente conversa aqui o dia inteiro, e vocês são pais, tem uma criança esperando. Eu queria aproveitar para fechar nesse lance de maternidade mesmo, assim. São duas famílias, talvez vocês se levem melhor nesse aspecto de duas culturas e tal, e isso é maravilhoso, mas agora tem um neto, né? Tem uma terceira pessoa envolvida aí. Como que vocês sentiram de ambos os lados que é isso? Porque eu sei que chega um momento que, assim, é a família, é o casal, mas chega um neto, esquecem dos pais e a atenção é o neto, e ele é tudo e tal. Mas vocês sentiram isso? Vocês começaram a descobrir coisas no meio do caminho que, assim, eu nem tinha ideia que no Chile, crianças que nascem pequenininhas se faz tal coisa, e que no Brasil é outra coisa. O que vocês estão percebendo, né? Porque é tudo novo. Tudo. Então, Fê, eu acho que teve uma coisa que logo assim que eu descobri, eu falei com a Camila, isso é inegociável, eu não aceito em nenhuma hipótese, que é raspar a cabeça do bebê. Não entra na minha cabeça isso. Assim, eu falei, mas contextualiza isso daí, porque eu não sei se todo mundo sabe. Como que é o lance de raspar a cabeça do bebê? No Chile, então, já raspa, não é? Uma coisa assim. Isso, exatamente isso. Assim, eu soube da Camila, na verdade, acho que a gente começou a seguir muitos perfis, assim, tanto de pais brasileiros quanto chilenos, e eu percebi que algumas crianças saíam com a cabeça pelada da maternidade. Eu falei, não entendia. E aí eu perguntei para a Camila, o que tem? É muito normal. As pessoas fazem isso. Eu falei, amor, qual é o sentido de uma criança que acabou de nascer, você vai raspar a cabeça dela? Que coisa horrível. Enfim, eu não entendo muito bem, assim, o motivo, acho que a Camila pode até falar, mas não queria, sabe, assim, eu sou muito flexível, eu falo assim, não tem sentido na minha cabeça, sabe? E tem o lance do banho também, não é? Que na maternidade brasileira se dá o banho na criança, acho que verdade. E na maternidade chilena não, porque parece que tem uma questão de passar mais tempo com aqueles fluidos, aquelas coisas que quando nasce, que é importante para a criança. Enfim, é muito doido isso, é muito doido. Sim, assim, eu acho que eu não passei muito por isso, como o Gazinho nasceu antes, eu não consegui ver como é que era a maternidade brasileira. Mas assim, tem muita coisa diferente. Eu aprendi muito na UTI com o Gaio, assim, internado, então isso eu gostei muito, que, tipo, eles me ensinaram tudo, ensinaram o Samuel e a mim. A gente saiu com o Gael de alta, sabendo trocar fralda, sabendo fazer a lavagem nasal, sabendo fazer tudo, dando banho nele, né, que a gente também deu banho na UTI. Assim, eu não sei se no Chile ensinam tudo isso, sabe? Mesmo que seja numa UTI, é muito diferente. Eu me senti muito acolhida, muito acolhida. As pessoas do hospital foram maravilhosas, mesmo eu sendo gringa e eu nem sabendo como falar as coisas, né? Porque eu aprendo outro idioma, mas o idioma maternidade é totalmente diferente, as palavras são diferentes. Porque a gente passa uma vida inteira fora aprendendo palavras, porque a Fernanda que chegou casada tinha um vocabulário, aí a Fernanda que se separou, outro vocabulário, aí hoje é a Fernanda que namora, outro vocabulário. E se não chegar a ser mãe, é o vocabulário de maternidade, e assim vai. Então... Exatamente. Aí tive que aprender de novo, aprender um monte de palavras. Eu não sabia como se falava as roupinhas do bebê, que a mantinha, que não sei, que o coeiro. Assim, coeiro! Elas falavam assim, tem que trazer um coeirinho pro Gael. E eu assim, coeiro. Coeiro? Será que é algo de coeiro? Tá. Algo feito com couro.
eu não sabia o que pensar no início, não conhecia as palavras. Como se fala cueiro em espanhol, ou pelo menos no Chile? Eu acho que é uma manta flanelada só. É uma manta. De flanela. Uma Como uma fraçada livianita, assim. Isso, é que eu acho que aqui tudo tem um nome muito específico. No Chile é tudo geral, aí você dá uma palavra adicional para. Adicional, assim, claro. Aí tive que aprender tudo de novo, né? De bebê. Mas assim, muito legal, muito Agora, lindo. tem uma coisa interessante que me chamou muita atenção, é que eu sinto que as avós, tanto a brasileira quanto a chilena, elas são muito parecidas, sabe? Assim, Sério? As coisas que elas creem, sabe? Essas crendices antigas, são muito iguais, sabe? Quando a gente, sei lá, a gente agora que o Gaelzinho começou na introdução alimentar, tipo, fala assim, olha, não é para dar comida com sal. Mas como assim não coloca um temperinho assim, como é que comida insossa e dos dois lados iguais, sabe? Não põe sal porque faz mal. Eu, por exemplo, assim, eu tava com cólica, aí minha mãe me ligava, mas dá uma água de orégano, dá uma água de não sei o quê. E eu assim, mãe, eu não posso dar água pro Gael. E aí a mãe do Samuel também, dá um chacinho, não sei o quê. Eu assim, meu Deus. São iguais, eu acho que teve uma geração, pode ser, hein? É uma geração de uma época assim de vivências muito parecidas, independente da cultura, né? E sem tanta informação de internet e sem tanto. Que legal que vocês estão mencionando isso daí, que elas são mais parecidas do que diferentes, né? Do que as pessoas podem ser. Eu achei que ia ser diferente, mas bem parecido mesmo. E vocês, que essa é uma pergunta clássica que vocês devem escutar e eu não posso deixar de fazer, né? Vocês já devem estar escutando, o pobrezinho ainda nem fala, mas vocês já devem estar escutando. O que ele vai falar? Português ou espanhol? Não sei o quê. Todo mundo. Todo mundo. Minha mãe falou assim. Quando eu cheguei no Chile com ele, ela falou assim, filha, você tem que ensinar português para ele porque ele mora no Brasil, você vai confundir a cabecinha dele. Não fala os dois idiomas, não. Eu assim, mãe, ele é um bebê que não sabe falar, então ele vai aprender as duas línguas. E assim, o que a gente está tentando, né? Porque eu confesso que eu esqueço de falar espanhol. Eu falo muito português. Porque você está no português no dia a dia. Exato. Aí eu vou falar espanhol para ele aqui em casa, o Samuel em português, e essa é a ideia, né? Que ele escute o espanhol. Eu já canto muitas músicas para ele em espanhol. Tá. Ele fala com os avós dele todos os dias por videochamada, e eles obviamente falam em espanhol. Então ele está constantemente escutando as duas línguas. Claro. E a gente espera que ele seja bilíngue. Isso é melhor. Na verdade, muitos pais têm essa dinâmica, né? Não, vamos manter os dois idiomas e vamos ver no que dá. Tem criança que sim absorve os dois idiomas. Tem criança que se confunde no começo e tá tudo bem também. Mas é muito interessante isso, né? Que as pessoas se preocupam muito assim, qual idioma vai fazer? E a criança, ela é muito mais flexível do que a gente, né? É muito mais tranquilo. E ela também não tem medo de errar, não tem essa preocupação na cabeça que a gente teria. Então tá tudo bem. Mas tem um acompanhamento, né, especial que pode fazer no futuro também. Ainda nem é época de pensar nisso pro Gael, mas com certeza, eu imagino já vocês saindo na rua. E o que ele vai falar? E que idioma que não sei. As pessoas perguntam mesmo. Mas é realmente uma preocupação. Por exemplo, meu irmão, outro dia me manda uma mensagem e fala assim, Cami, eu tô preocupado que o Gael, ele, tipo, eu não vou ser o tio regalão dele. Tá. Sabe? Porque ele não vai me ver sempre, ele não vai ter contato comigo sempre, ele não vai falar o idioma. Aí eu falei, olha, realmente ele não vai te ver sempre porque a gente mora em países diferentes. Mas assim, você pode ligar para ele todos os dias. Sim. Ele te vendo todos os dias, ele vai saber que é o tio, ele vai te ver, ele vai te ouvir. Então, assim, por mais que a gente tenha essa distância, a gente tem que tentar adaptar ela. Exato, exatamente. Não, mas convenhamos que a geração do Gael, essa é a forma de se relacionar, né? É diferente da nossa geração. Para eles, assim, tudo que é feito através de uma tela é o mais normal do mundo.
né? Exatamente. Dá para criar esse laço. É diferente, é diferente. Eu sinto que por mais tecnologia que exista, nada vai substituir o presencial, óbvio. Mas é possível, é possível. Né? Eu acompanhei, eu saí do Brasil, minha sobrinha mais velha, ela tinha 3 anos, acho que nem isso. E a gente é super grudada, assim, eu vou aproveitar. Agora nem tanto, ela tá naquela fase de pré-adolescência que assim, ela não quer, com sorte, ela quer ver ela mesma no espelho, sabe? É bem assim. Mas dá, esse laço se cria, não tem como. Mas é a preocupação de quem tá longe, né? Realmente. Exatamente. Exatamente. Mas super bem, super bem. É a preocupação normal da família, né? Eu acho que faz parte, principalmente minhas mães, como eu estava te explicando, minha avó me criou, então eu chamo ela de mamá também. Por isso que eu falo minhas mães, porque eu tenho 2 mães. E é a preocupação delas, por isso que elas estão se programando para vir pelo menos uma vez ao ano ao Brasil. Eu também ir uma vez ao ano no Chile, para que o Gael tenha esse contato, porque eu quero que ele fale o idioma. Não sei se ele vai ser fluente, não sei, mas que ele tenha esse contato com a minha cultura. Exato, que ele conheça o Chile, que ele saiba que ele tem família lá, que ele tem sangue chilena. Eu quero que ele viva isso, porque eu conheço crianças que têm pais de diferentes nacionalidades e que as crianças não sabem nada do outro país, sim, né? Sim. Você tem família em Londres, né? Sim. Samuel já tem família fora do Brasil? Sim. Eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu e se casou com um árabe. E os filhos só falam inglês, assim, não falam nem português, nem a língua do pai, e não tem relação com o país, sabe? É bem distante. Assim, isso distancia muito, né? E aí eu sempre uso isso como referência para Camila, para dizer que a gente tem que fazer diferente, para que o Gael tenha esse pertencimento, porque ele tem essa, assim, é um grande ganho você poder ter 2 nacionalidades, 2 línguas, 2 culturas. Demais. É muito rico. Eu acho que assim, o repertório dele é enorme, assim, e a gente tem que potencializar isso. Então, a gente está muito ligado. O Brasil tem uma cultura muito rica, assim, nem a gente como brasileiro conhece o Brasil na sua imensidão, assim. Então, isso é muito legal de transmitir. E por outro lado, isso também me impressionou muito. Chile é um país pequeno, muito pequeno comparado ao Brasil, mas tem uma riqueza cultural também fantástica. Assim, o Gael teve a sorte de primeira aparição no Chile chegar justamente nas festas pátrias, que é um momento assim glorioso do chileno. Ele tem foto até de guaço, tá? Com roupa de guaço. Não, isso é muito legal. Imagina, poder viver as duas coisas. E acho interessante porque, assim, a atitude que vocês estão tomando é uma atitude muito boa, não só porque vocês já convivem com 2 culturas dentro de casa, mas porque tomar esse tipo de atitude também é pensar no futuro dele, no sentido de que vocês não sabem onde ele vai morar quando ele puder escolher onde ele vai morar, né? Então, já poder ter essa mente aberta de pessoas diferentes, costumes diferentes, realidades diferentes, e não ser um estranhamento, senão que, nossa, que divertido me colocar no lugar do outro e ver o que esse outro tem, é maravilhoso. Acho que se muitos de nós tivéssemos sido criados nisso, considerando uma geração que não viajava tanto de avião, que não tinha tanta chance de conhecer outras coisas, se a gente tivesse sido mais estimulado como as crianças de hoje em dia podem ser, nossa, outra realidade, assim, a capacidade de adaptação, de saúde mental, de tudo, né? Então é muito rico poder manter tudo isso. Realmente. É maravilhoso, assim. Gente, eu não vou roubar mais tempo de vocês, embora eu sinta que tem muito assunto. Vocês têm que me prometer que vocês voltam aqui para ir falando de outras coisas, entendeu? Mas eu adorei, finalmente a gente conseguiu. Quero agradecer muito. E eu não posso encerrar isso sem pedir para vocês um conselho, porque vocês não imaginam a quantidade de gente que me segue, que é assim, comecei a namorar um chileno, comecei a namorar uma brasileira, vou me casar, meu Deus, assim, parece que vira um bicho de 7 cabeças no sentido de assim, vou visitar a família pela primeira vez, o que eu levo? Eu posso falar tal coisa, eu não posso. Existe muita preocupação envolvida nisso, que é natural. E eu sempre trato de falar para as pessoas assim,
encara elas como você encararia alguém da mesma nacionalidade. Esse é o meu conselho. Mas, assim, tem alguma coisa que vocês querem aconselhar, dizer, enfim? Eu acho que sim. Eu acho que o grande segredo, Fê, pelo menos para a gente, é a comunicação, sabe? Assim, e eu lembro que a Camila, quando a gente começou a se relacionar, ela guardava muitas coisas para ela, e eu tinha que tentar adivinhar o que estava acontecendo. Isso é Eu falava difícil. assim, amor, assim, são dois trabalhos, né? Um, eu identificar que você está com raiva, e dois, eu descobrir o motivo. Ai, mulher, por que a gente faz isso? É mais difícil mesmo. E aí eu falava assim para ela, se alguma coisa te incomodou, te chamou a atenção, não é o que você gosta ou espera, me fala e eu vou fazer o mesmo, sabe? Então, assim, a gente tem uma relação muito transparente. Então, a gente nunca dormiu um dia brigado, Fê. E não é porque a gente não, que a gente concorde com tudo, que a gente gosta das Não mesmas significa coisas. que não existam dias com problemas, né? É uma forma que vocês Exatamente. encontraram de solucionar as coisas. Exatamente, assim, e a gente já teve vezes que a gente simplesmente não concordou, mas a gente expôs os pontos. Então, assim, olha, eu penso assim, você pensa de diferente de mim, a gente não vai concordar, eu respeito o seu ponto de vista, você respeita o meu e a gente segue. Mas, assim, falar, Falar. porque às vezes a gente vai guardando as coisas e aí parece que, assim, a soma dessas pequenas coisas vão se transformando em coisas muito grandes que aí sim são difíceis de resolver. Então, meu Você tocou conselho num ponto muito importante, porque, assim, em geral, o ser humano em si já precisa de comunicação. Uma das coisas que faz a gente se atrasar na vida é a falta de comunicação. Imagina entre duas culturas, a comunicação tem que ser em dobro, transparente o tempo todo, porque Exato. o que o Samuel está comunicando em relação ao mesmo pão não é o que a Cami está querendo dizer, né? E exatamente isso por tem que isso. ficar claro. Tem que ficar claro. E assim, eu acho que a grande diferença, né, para a gente é que talvez coisas que para mim são naturais, para Camila não, por esse contexto, né, de culturas e vivências, e quando a gente comunica isso para o outro, dá a oportunidade da gente se colocar no lugar, de falar, tá bem, eu entendo agora, assim, essa sua perspectiva faz sentido, e aí a gente vai se adaptando e construindo uma relação que é boa. Exato. É verdade. No meu caso, mente aberta. Isso é muito importante. A gente está com a mente aberta, está disposto a entender que é uma cultura diferente, porque assim, as pessoas que estão indo morar no país do outro, você vai ver coisas completamente novas, a forma de fazer X coisa é diferente, então você tem que entender, ó, é diferente. Aí eu conversei com o Samuel, por exemplo, a questão de limpar a casa. Eu não sei limpar a casa desse jeito, de colocar água no chão para mim. Que é isso? Vamos tentar, assim, dividir as tarefas. Você limpa com a água, você faz aí uma lagoa na casa, tudo bem? E eu faço outra coisa, porque senão eu fico meio estressada vendo uma lagoa dentro da casa. Mas, assim, mente aberta, isso é super importante, porque é diferente, é tudo diferente. Mas se a gente está com a mente aberta, consegue ver melhor as coisas, aceitar de um jeito melhor e a convivência fica muito mais tranquila. Porque, no fundo, o outro é isso, a mente aberta te permite ver que a forma diferente que o outro faz a mesma coisa não é porque ele quer te provocar. Exato. Ele está dando o melhor que ele aprendeu e ele acredita que aquilo é o melhor. Então, assim, Fernanda, por favor, aceita. Esse está entregando o melhor dele, que é diferente do seu, para a mesma coisa, ok. E deixa fazer. E eu vou fazer outra coisa e vou me dedicar ao meu melhor e pronto. E a gente vai encontrando um equilíbrio aqui. Porque eu acho que muitas vezes o que a gente quer fazer é mudar o outro, sabe? E quem garante que essa mudança que eu estou pedindo para o outro, que a minha mudança é melhor que a dele? Que o que eu estou impondo é melhor do que o que ele talvez ia impor para mim, sabe? Então, é muito louco, assim, porque a gente não tem, assim, uma coisa, né, muito, muito clara. Então, isso é muito importante da gente alinhar e se permitir, porque, no fundo, as pessoas querem o mesmo objetivo. Elas querem se relacionar, elas querem estar felizes e elas acreditam que o que elas têm é o melhor. É óbvio que isso vai exigir renúncia dos dois lados, como já existiria, mas acho que o principal é não olhar, porque
a tendência é a gente olhar para o que o outro faz diferente ou de onde ele vem, quase que até com um certo nojo, assim, uma coisa assim como, ai, por que fazer desse jeito? E por que não fazer desse jeito, sabe? Mas é difícil, isso é a maturidade que vai ensinando pra gente que, assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E acho que é isso, o que a vida pede da gente, morando fora ou se relacionando com alguém de outra cultura, a gente acaba aprendendo isso, que assim, a gente tem bem menos paciência do que a gente acha que tem. Nossa, né? demais. E a gente tem muito mais coisa que a gente acha que a gente é mega resolvido, que a gente não é. Né? Ah, não, eu sou super desencanado com tal coisa. Mentira, não é. Ah, eu sou super... Não é, tá? Não é. Nesse relacionamento, a gente vai vendo que a gente está de verdade numa terapia. Assim, e que não termina nunca, né? Aquela sessão aberta não termina nunca. Mas é isso. É isso, e para fechar, assim, para todos esses casais que são binacionais, principalmente para os que estão abrindo mão, porque é abrir mão mesmo da sua vida de ir para um outro país, não desistam, tentem, conversem, porque dá certo, sabe? Em algum momento dá certo, é só vocês conversarem, alinharem as coisas, que dá certo. A gente é um exemplo disso. E nada, não desista. Você falou de um negócio agora que eu fiquei pensando que, ainda bem que você tocou nisso, porque senão eu ia esquecer, mas eu prometo que eu vou fechar já, tá? Porque a pessoa fala muito. Tudo bem. Que isso de deixar, né, o seu país é uma grande renúncia, porque você está deixando sua vida para trás. E eu acho que aí é onde entra muitos conflitos entre os casais binacionais, que eu percebo, que é assim. Vou colocar o exemplo de vocês, já que vocês estão aqui, mas só porque com nomes quem está nos assistindo vai entender melhor, tá? Gente, é só uma suposição aqui, tá? Não significa que é a história deles, enfim. Vamos imaginar o que exatamente aconteceu. Cami deixou o Chile e foi para o Brasil. Talvez, hipoteticamente, o Samuel tenha vivido um período onde ele pensava assim, meu Deus, essa mulher deixou tudo por mim, esse país, então eu tenho que dizer sim para tudo o que ela quiser, quase que me anulando, porque ela deixou um mundo por mim. Né? Primeiro ponto. Por outro lado, a Cami também pode ter pensado assim, tá, eu deixei tudo, tô aqui. Ela pode talvez ter essa mentalidade de que eu deixei tudo, então não preciso fazer mais nada, não preciso mudar nada, porque eu já fiz o meu grande esforço da vida. Ou pode também ficar com aquela sensação assim de esperar uma coisa que não se diz. Que muitas mulheres já falaram isso para mim, do tipo, e se eu quiser um dia voltar para o Chile? Ele iria comigo? Será que só eu tô fazendo esse esforço? Será que... Gente... Isso a gente já teve essa conversa algumas vezes. Você tocou no ponto. É muito comum mesmo. E eu acho que tem que tentar encontrar uma forma de equilibrar, porque se a gente fica muito nesse e se, a gente deixa de viver o que a gente tem agora, né? E é uma piração doida, assim, porque imagina se o Samuel se colocasse nesse lugar de nunca poder falar assim, Camila, eu não gosto dessa tal coisa, dá para você fazer de outra forma, só porque, e eu não tô desmerecendo quando eu digo só, não tô desmerecendo, mas assim, imagina ele deixar de colocar as coisas que ele quer porque entrou na cabeça dele que ele não pode pedir nada mais porque você fez uma renúncia grande, que ele valoriza. E por outro lado, que você também não precisa fazer mais nada porque você já fez um esforço grande. É muito difícil chegar nesse equilíbrio, assim, às vezes as pessoas acabam se perdendo. Eu falo para elas, vocês deixaram, né, algum de vocês deixou o mundo para ficarem juntos, só que aí vocês começam a morar junto e criam uma fronteira entre vocês, né? Exato. E é muito fácil cair nisso, é muito fácil. Mas eu acho que é o que você está falando, tipo... Em algum momento dá certo, porque a gente tem que, assim, colocar o melhor de nós, conversar e alinhar, sabe? Alinhar eu acho que é uma coisa muito importante. Tipo assim, cara, tem esse ponto aqui que não tá dando certo. Como é que a gente vai... o que a gente vai fazer para melhorar? Porque senão o relacionamento começa a ficar desgastado. Sim. Desgastado. E aí, né? Mas é isso, eu acho que é conversar e chegar num ponto de equilíbrio, sabe? Que seja bom para os dois. Eu acho que você também tocou num ponto que é importante, que é entender
o quanto você se entrega para o outro e o quanto você acredita que o outro se entrega para você. Porque senão fica uma relação desproporcional, sabe, Fê? E hoje, sinto que a gente tem esse ponto, sabe? Assim, eu reconheço tudo que a Camila fez, abrindo mão da vida dela. Ela também reconhece que eu ajustei a minha vida para ter ela aqui. A gente sabe a hora de ceder para o outro, sabe a hora de falar não. E acho que o ponto mais sensível que você está tocando é eu abrir mão de tudo que a gente tem aqui hoje para ir para o Chile para a gente viver a vida dela por qualquer razão que seja, né? É um tema sensível, é delicado, mas a gente tem claro que se for por uma emergência, se for num contexto favorável, que sim, eu faria, sim, não por pena, não por obrigação. Claro, porque seria o melhor no contexto familiar de vocês, e não porque se sente em dívida com a pessoa. Esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande equilíbrio que os casais binacionais têm que sempre procurar buscar, assim, sentir que qualquer decisão que for tomada é para o bem-estar da relação que vocês criaram, e não porque para se sentir numa eterna dívida com o outro. Porque senão deixa de ser saudável, assim, não, um dia eu vou ter que fazer isso porque fulano fez por mim. Não, vocês fizeram aquilo naquele momento e cada um renunciou de uma forma diferente, porque era o melhor para aquela época. E se lá na frente tiver que mudar, é uma coisa para se preocupar lá na frente. Mas não se sentir numa eterna dívida com a pessoa, porque quando você se sente em dívida, você não está aproveitando nada. Verdade. Você está deixando de viver o que vocês sacrificaram para estar juntos agora, né? E isso é o que tem que ser visto todos os dias. Muito obrigada. Vou agradecer 1000 vezes por isso, de verdade. Eu espero que vocês sejam ainda mais felizes do que vocês são. Vocês construíram um relacionamento de muita maturidade e só vocês sabem tudo que vocês tiveram que passar para isso. Então, eu fico muito feliz mesmo. Tenho certeza que vocês vão inspirar um montão de casais que estão assistindo. E viu, gente, é possível um brasileiro com uma chilena, uma chilena com um brasileiro. Posso mostrar uma coisinha? Pode. O quadrinho do McTube? Deixa eu ver se eu consigo. A gente tem um quadro que a gente ganhou de uma amiga. E olha essa aqui. Ele disse McTube. Estava escrito e tem mangas. Legal! Não, mais vocês impossível isso. Que legal, gente. Muito bonita, né? Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Não, isso tem que estar assim destacado na casa aí para vocês. E ó, muita felicidade junto aí com o Gaelzinho, que eu sei que vocês viveram uma parte tensa no começo, então que bom que agora tá tudo bem, que agora vocês podem aproveitar normalmente e que ele possa abençoar ainda mais a casa de vocês. Criança é sempre uma luz. E né, que venham momentos melhores, tanto para o Brasil como para o Chile, e que tudo fique bem. E é isso, quando vocês quiserem aparecer no canal de novo, daqui 6 meses, talvez, a gente consegue uma agenda de novo. E aí... Muito obrigada também, de verdade. Imagina, eu que agradeço, porque no fundo, ó, roubei, viu, gente? Não é fácil, não. Roubei 2 horas do domingo de paz, né, para estar aqui, não é fácil. Então, eu sou que agradeço, tá bom? Muito obrigado. Assim, eu particularmente sou muito tímido, eu não gosto muito de ficar aparecendo, mas para mim foi assim uma honra, porque você é uma pessoa que eu gosto, admiro, conheci pela Camila, sabe? Eu admiro muito e fico feliz de poder contar um pouco da nossa história, compartilhar com as pessoas que têm vivências parecidas ou curiosidades. Sim, foi um prazer. Não, eu agradeço, inclusive por você vencer aí a timidez e tudo para estar aqui, para contar, foi muito rico, porque é legal ter os dois lados, né, da mesma visão, da mesma história para contar, e por isso, eu acho que muita gente vai se identificar. Muito obrigada mesmo, e eu espero que Brasil, Cami, continue te recebendo bem como o Chile me recebeu, e né, que a gente está nessa troca aí, que você precisar do Chile, você me avisa, que eu precisar do Brasil, a gente vai conversar. E Samuel, um dia, se precisar virar um bratileno por aqui também, Gael vai te ensinar, a gente te ajuda e vai estar tudo. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.